Senhoras e senhores, mais uma edição do programa Panorama Tricolor, o site oficial dos imitadores de Nelson Rodrigues. Eu sou Paulo Roberto Andel, eu imito o Nelson Rodrigues bem pra caralho e estou aqui para debater sobre o Fluminense com os meus queridos companheiros de site. Hoje é a honra de receber o nosso querido Luiz Alberto Couceiro, que vai participar desse bloco conosco. Depois a gente vai ter Bruno Vargas Costa, imperdível. Um exemplo da moderação tricolor, Marcos Vinícius Caldeiro. E atenção vocês, fãs do Sudeste, fãs candangas, fãs do país inteiro, ele está de volta repaginado, Rods. Então começamos com o Rods, a gente vai falar de Fluminense e o Huachipato. Na verdade o Huachipato e o Fluminense partiram disputaram no Chile, a vitória tricolor, e Rods começa saudando toda a nação sem dois S's e falando de Fluminense e Huachipato. Saudações tricolores. É bom estar de volta, sempre bom estar aqui. Bom, o Fluminense e o Huachipato foi um jogo que eu comecei muito confiante, vendo o Fluminense se articular bem, jogar a bola de um lado para o outro. Parecia mesmo que o gol ia sair a qualquer minuto. Aí, de repente, aos 46, aquele momento bizarro, né, a gente tomou 1-0 do Huachipato. Eu até, na hora, fiquei nervosíssimo, mandei uma mensagem aqui para o Paulo, falando assim, não, está acontecendo alguma coisa, o Fluminense está estranho. E aí na volta o Fluminense conseguiu ficar calmo, se articular de novo, até fazer os 2 gols. Eu acho que esse jogo foi muito importante para a gente entrar na Libertadores. Talvez o primeiro jogo com Caracas e aquele jogo contra o Grêmio não tenham... o time ainda não se sentia na competição. E agora eu acho que a gente está assim. Luiz Alberto Couceiro, é uma honra recebê-lo aqui, finalmente adentrando em terras panorâmicas, né? Você que já dá uma enorme colaboração ao Panorama Tricolor, saudações tricolores. Enfim, gostou da partida com o Pato? Não gostou? Fala pra gente. Ah, sim, é permitido cornetar, a cornetagem é permitida no Panorama Tricolor, assim como a tricolebagem. Boa noite, muito legal estar aqui com os amigos, enfim. Conseguir uma folga numa quadra de horário. É um homem muito ocupado, profissional do ensino. A impressão que eu tenho do Fluminense desse ano é a mesma que eu tenho do Fluminense da metade do ano, quando ele se tornou líder do Campeonato Brasileiro e nunca mais deixou de ser. É que o Fluminense, em termos de conjunto, continua muito forte, de elenco, esquema de jogo, o Fluminense, mesmo com o time reserva, não é um bom em campo, e toma gols, faz gols com outra facilidade, trocando 2, 3 passes, a bola entra, contra o Vasco foi assim, com o Huachipato também, mas os gols que toma são falhas muito pontuais, não de esquema necessariamente, mas falhas individuais. Não que eu queira culpar o jogador, acho que essa coisa de culpa é um negócio muito estranho, enfim, eu não gosto de trabalhar com isso, mas um zagueiro especificamente mal colocado, um goleiro que atrasa. É diferente de você tomar gols, e aí tem gente que vem tomando goleadas aí no Rio de Janeiro, a torta direita, que é comum e tal, como no nosso caso, que toma gols por falha de esquema de jogo, porque os laterais sobem ao mesmo tempo, porque os zagueiros atacam e não tem cobertura. Marcação em linha, né, em 2013. Não é o caso do Fluminense. Então, assim, esse ano, o Fluminense, ele está um pouco descalibrado para os campeonatos, já começa com a Libertadores. Nós começamos com a Libertadores, né, no Rio. Então, o gol do Huachipato foi o Bruno dando um espaço a mais e uma falta de agilidade, né? Agilidade, né? Porque o atacante do Huachipato, ele muda a direção, ele passa pela frente, ele faz um overlap ao contrário. Mas são coisas de segundos. E primeira finalização séria da partida. Sim, são coisas de segundos, porque o time continua jogando bem em conjunto, e é isso. Quando o time acerta um pouquinho, faz 2, 3 gols em poucos minutos. Foi assim contra o São Paulo no Morumbi ano passado, quer dizer, o Fluminense tem essa facilidade. Eu gosto de futebol como um jogo, é ruim, porque o jogo é ruim. O Fluminense se comporta muito bem até que ele resolve fazer o gol. Aí quando o time está bem armado, inclusive individualmente, não toma o gol. Então,
Contra o Vasco foi assim, contra o Achipato foi assim. Agora, a diferença contra o Achipato é que o Fluminense fez o gol sem segurar. Fez os gols. E se você perceber, mais um jogo que o Fluminense fez 2 gols rapidamente. Sim. Seja com o time titular, já tem um setor do campo ali que, entre reservas titulares, a diferença é quem está cansado e quem não está, né? Não sei lá se o Wagner, se o Neto, sei lá quem é. Enfim, o time é muito equilibrado nesse sentido. E todos obedecem ao Abel também, né? Não é tipo o Carlos Alberto chega e arma o Vasco no meio de campo, logo depois que o time volta, você vê que o Fluminense volta, não, todo mundo vai para as suas posições, acabou. O time obedece ao Abel. Se obedece uma ordem bizarra, não vê o caso, mas tem técnico, tem padrão de jogo, cada um sabendo sua posição. Agora, se repetir isso na quarta-feira, jogando em casa, o Engenhão ele joga em casa, mas não dá pressão, né? Não tem aquela coisa, meio que no Morumbi, né? O grito vai para o lado, e o campo é pequeno, né? É um estádio gigantesco. Quando você vai na televisão, pensa que é de um jeito. Não é tão que o Deco faz o lançamento que parece que deve estar jogando, acho que até embriagado, caso entrasse embriagado. Eu fico imaginando que ela jogando no campo, jogando em estádios assim, com os limites máximos, ou perto do máximo, pega um Engenhão, ele você sofre voltando para te desarmar o Rafinha e sai jogando para correr aquilo para ele, meu Deus. É uma coisa ridícula quando você vai ver. Então, assim, tem tudo para fazer uma grande partida. E dependendo dos lápis individuais, vai tomar gol, né? Mas, enfim. É o que a gente espera. Agora a voz da moderação. Você que esperou pela ponderação, pelo equilíbrio, pela tranquilidade tricolor, aqui está ele, Marcos Vinícius Caldeira. Fala pra gente de Fluminense e Achipato. Vasco vem depois. Cara, eu gostei muito do Fluminense. Eu escrevi isso no texto, né? Acho que foi o primeiro jogo bom do Fluminense contra o Achipato. O Abel parou com aqueles esquemas malucos de 4-3-3, com defender com 4-1-4-1, 4-4-2 e voltou ao 4-2-3-1 naquele jogo, né, que foi o esquema que foi até o ano passado. Foi com o time titular pela primeira vez, o time inteiro titular pela primeira vez, todo mundo, todos os titulares de campeões de 2012 estavam lá. E cara, olha só, o futebol, cara, o Fluminense, os dois jogos, o Fluminense jogou bem melhor que os dois adversários, tanto o Achipato quanto o Vasco. O Vasco a gente fala depois. Quanto ao Achipato, o primeiro tempo era terminado, brincamos 2-0. Pô, o Fred teve uma chance, não muito clara, mas uma chance. O Thiago Neves, o Thiago Neves que perdeu um gol quase de susto, né? Não esperava o goleiro falhar naquele lance. E o Ney, aquele gol que o Ney perde, se ele perde naquela hora que eu jogo, esse zoado até o. Deu uma de regional do Então, um jogo dominado, né? Um jogo totalmente dominado, o Achipato não fazendo nada. E aí eu concordo com o conselho quando eu falo. Cara, o esquema está bem armado, mas contra falhas individuais não há esquema, que existe, né? E, pô, o Fluminense tomou um gol, eu nem reparei no lance do Bruno, mas, cara, foi claramente o Wendel Zé tentando fazer uma linha de impedimento. Quando ele viu que não dava mais, ele voltou, e quando voltou já era o atacante do cara na boca, dominou o cara a cara e meteu pra dentro. Cara, um resultado assim total. Deixa eu fazer um comentário sobre o Leandro Eusébio, que a gente percebe ali no lance, ele se preocupa em olhar pro bandeirinho. Não, exatamente, porque ele tentou fazer o impedimento. Quando ele viu que não dava, ele tentou voltar. Isso é uma das coisas mais ridículas que os jogadores tentam fazer a linha de impedimento. Ficar olhando pro bandeirinho. Mas é um vício do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro sempre, quando for confrontos internacionais, perde espaço por isso, porque estão acostumados com o tipo de marcação brasileiro. No Brasil isso funciona. O jogador olha pro bandeira, a bandeira, foi e tal, fora daqui. Aí, pois é, um jogo que no primeiro tempo estava totalmente ganho, eu estava eufórico com o time, porque eu senti que o time deu liga naquele jogo, né? Jogou marcando em cima, pra cima, e saiu perdendo. Aí no segundo tempo, o Fluminense melhorou ainda mais o seu jogo, começou mais ou menos, mas depois melhorou. As substituições do Abel quarta-feira foi perfeito e para mim sábado também foi perfeito. Escalou certo, mexeu certo, né? E, pô, o Fluminense é o que o conselheiro falou, o Fluminense precisa de 10 minutos jogando muito. Nesses 10 minutos jogando muito, ele tem capacidade técnica para fazer os gols. Aí ele fez o gol com o Wellington Ney, ou seja, o Wellington Ney perde o gol mais fácil. Fez o gol também fazendo a ajeitadinha do Fred para ele, deu mais favorito o chute. Uma bomba. Logo em seguida, o Abel tirou o Deco, né? E botou o Wagner. O Wagner entrou no primeiro toque de bola. 30 segundos ele fez o gol. E aí 2-1, aí o Abel, na verdade o Abel tinha mudado o esquema, porque ele foi com 3-4-3, ele botou o Rainer
né? Tirou um defensor. Que deu uma boa correria, né? Na verdade tirou o Anderson, se eu não me engano, né? Tirou um defensor e botou o Edinho na zaga, né? Aí foi um 3-4-3, o time deu a bafa, virou, quando ele virou ele recompôs, né? Botou um outro zagueiro e voltou pro esquema. Então, cara, foi perfeito aquele jogo, jogou muito, podia ter ganho de 2, 3, 4, sem tomar gol, mas uma falha individual do Leandro Zé, e demarcação como todo na zaga, fez a gente tomar um sustinho. Mas, cara, eu gostei muito do jogo e vou confiante para quarta-feira. A gente falou de Fluminense São Paulo, eu queria também, né, vou dar meu pitaco aqui, porque é claro, né, eu imito, escrevo, também apresento e comento. Quem não gostou também é nosso inferno. É o seguinte, eu gostei da partida do Fluminense contra o Aspato, me agradou. Essa coisa de achar que o Fluminense ia fazer uma partida caleidoscópica, hiperbólica, em campos sul-americanos contra adversários na base da correria, isso é uma ilusão de quem não conhece a competição. Pode olhar todos os campeões aí de Copa Libertadores, todos penaram, todos ganharam partidas aí de 1-0, se matando com os adversários menores. O São Paulo foi campeão em 1990, tomando a sapatada na final, meteu 5-1 no Morumbi, depois foi para lá, tomou de 3-0, quase perde o título. Ou seja, 93 não, 94, né? 93 tinha sido contra o News Old Boys. Então, esse tipo de confronto é plenamente normal, eu não vejo. A partida foi extremamente satisfatória. Depois a gente vai falar em relação à questão do jogo do Vasco. E vai comentar também, né, se o Fluminense, o principal debate que a gente vai ter aqui, infelizmente já não com o Luiz, que vai ter que nos deixar, mas a gente agradece enormemente a sua participação, Luiz. Bom, a casa é tua, você é do time, a gente espera que você esteja aqui inúmeras outras vezes. No outro bloco a gente vai discutir se o Fluminense é de verdade o candidato aos títulos que vai disputar em 2013 ou se é a porcaria que alguns tanto apregoam, né? Por favor. E nessa despedida desse bloco, assim, é claro que todos no Fluminense, como o Fred uma vez usou essa palavra, é uma obsessão, né? Ganhar a Libertadores, vencer a Libertadores. Só que é como se fosse uma empresa, sei lá, uma até uma universidade, sei lá, você tem um objetivo ali, mas que você sabe que o calendário permite que você arrisque em outra negociação, em outra disciplina, se for reprovar, trancar, sei lá o quê. O Fluminense, de fato, montou um time para ganhar a Libertadores. Só que ele não tem que ser Libertadores no ano. Então o Deco agora está voltando em ritmo de jogo, o Rainer está se ambientando com um clube de maior expressão e no maior centro. E ao mesmo tempo, isso no brasileiro, o Abel já está pensando no brasileiro. Porque o Rainer, o Deco e o Felipe, num certo ritmo no brasileiro, eles, em certos jogos, serão fundamentais. Então, beleza, a Libertadores é o foco? Mas era um momento que o time ainda não está muito bem alinhavado e tem uma temporada gigantesca, digamos, não conseguiu ganhar a Libertadores esse ano. Vamos tentar ir novamente, mas aí o time já não vai bem, faz caçar de bruxos, não. Sabe, planejamento mínimo. Aí já falam que a Uninés não vai renovar. Não, mas aí. Só uma coisa. Cara, depois eu vi o videotape do jogo, cara, louvar os tricolores presentes no Chile. Primeiro, você ouvia os gritos da torcida. Sim. A gente era em menor número do que. Tudo bem que o Chipato é um clube de massa e tal, mas a gente ouvia toda hora o grito da torcida. E se você reparar no segundo gol, cara, geral, não sei se você viu esse lance, na televisão dá pra ver. Geral saiu de onde estava, pulou o cerco e foi pra lá onde o Wagner foi comemorar e todo mundo comemorando. Ou seja, a torcida foi magnífica no jogo contra o Chile, inclusive a enxada de Fui em Chile, né, que ia estar presente lá. Claro, o Fluminense e sua torcida desafiam definições. Luiz, brigadaço pela tua presença. No próximo bloco a gente vem com um convidado especialista, Bruno Vargas Costa, o tricolor que mais assistiu jogos do Fluminense no século XXI. Daqui a pouco tem Panorama Tricolor, segundo bloco, com Rodrigo César Rodas, Marcos Vinícius Caldeira e, para despeito dos despeitados, Paulo Roberto Lando. Daqui a pouco a gente retorna.